Shalom, 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 amores. Como é que vocês estão? Aqui desse lado, na graça do Senhor, muito abençoada, e desejo o mesmo para vocês. Amores, eu sou Lucília Cumbana e venho trazer aqui hoje a pregação da palavra em 1 Jó. Jó, o homem mais íntegro do livro da Bíblia, se não o homem mais íntegro da face da terra. Jó, aquele homem, outrora o homem mais rico do Médio Oriente, virou o homem mais pobre, o mais reles, um Zé Ninguém. Mas a sua integridade permaneceu em Cristo Jesus. Vamos aqui ouvir a palavra neste capítulo, onde nós poderemos perceber o que é estar em Cristo na verdade, o que é temer a Deus na verdade, como é acreditar, aceitar que Deus é único. Jó, ele aceitou lá no segundo capítulo, ele aceitou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu o Senhor me recolherá. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Não saímos com malas de dinheiro, não saímos com joias, não saímos do ventre das nossas mães com roupas. Saímos nus. E assim voltaremos. Tudo que adquirimos aqui na terra são coisas da terra, e nesta terra permanecerão. Virão e vão. Virão e vão. Gerações e gerações. Ninguém terá capacidade de levar nada desta terra, senão a sua integridade. Amores, Jó é uma figura. E assim era o Jó. Como diz aqui a palavra, no seu capítulo 1. Vou ler aqui alguns versículos, vou pulando para que percebam um pouco da história do Jó. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. No total, Jó tinha 10 filhos, 7 rapazes e 3 meninas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Isso é só para terem noção da grandeza do Jó, da riqueza do Jó, da família que Jó tinha. Jó era um homem poderoso, o mais rico do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam. O que significa que Jó era um homem tão íntegro, que levou os filhos dele num bom caminho, que os filhos sempre se reuniam, faziam banquetes na casa de um, na casa do outro, para que pudessem estar sempre naquele convívio pela educação que o pai lhes deu. Mas Jó, sempre que houvesse um banquete em casa dos seus filhos, Jó acordava de madrugada, dobrava os seus joelhos e falava com Deus: eu não sei qual foi o comportamento dos meus filhos, se eles pecaram, se eles blasfemaram o seu nome. Eu peço a ti, meu Deus, que os perdoe, que tenha misericórdia deles, de mim, da minha família. Jó pedia em nome dos filhos, porque ele temia a Deus de tal maneira, o respeito por Deus era tão enorme, que ele até pedia pelos outros que pecam, que erram, mesmo sem ter certeza que erraram ou que pecaram. Ele já prevenia. Se alguma coisa fizeram, então eu peço ao meu Deus perdão e misericórdia. E assim continuando. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles.
De cada filho, ele tinha 10 filhos, ele oferecia holocausto para os 10 filhos, orando, pedindo a misericórdia. Porque Jó dizia, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, sempre, sempre, sempre. Ele orava pelos filhos, pedia perdão, misericórdia, para que se porventura os filhos tivessem pecado, lhes fosse perdoado o pecado. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Creio eu que quando se fala de filhos de Deus, está-se a falar de anjos, pessoas que lidam diretamente com Deus. Então, vindo os filhos de Deus apresentar-se a ele, veio também o Satanás, escondido aí, na tentativa de ouvir o que Deus tinha com os seus filhos. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Só para perceberem que Satanás fica a derrador em volta da terra à procura de um fraco para ele colocar a sua semente. E aqui está a resposta. Ele respondeu a Deus que venho de passear a terra, de rodar a terra. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Deus, na plenitude, certeza, confiança que Deus tinha no Jó, que ele era o homem mais íntegro da face da terra, ele disse a Satanás, observaste Jó? Com orgulho, porque esse é o filho que ele deseja que todos nós sejamos. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste? O seu gado está aumentando na terra, se multiplicando todos os dias. Não será que é por isso que Jó é temente a ti? Não será que é por isso que Jó te ouve e te obedece? Porque ele tem tudo? Satanás questionou a Deus. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Satanás colocou a Deus. Coloque as suas mãos sobre o Jó e tira, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Se não vai gritar, não vai espernear, não vai chorar, não vai falar, tudo menos nada. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus disse, podes tocar em tudo, tudo, mas não lhe toque a vida. Tire tudo quanto deseja. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, o mais velho. Estavam lá os filhos todos a conviverem. E eis que deram sobre eles e tomaram e aos seus moços feriram. Estou pulando os versículos, mas depois vou explicar. Se eu lê-lo todos, vamos ficar aqui horas e horas. Mas o que sucede neste dia? Apareceu um mensageiro a Jó e disse, os bois levaram e as jumentas. Veio fogo do céu. E ainda disseram, veio fogo do seu pai e levou tudo, as jumentas, o gado todo. Antes que terminasse um de falar, vinha outro mensageiro, só escapei eu, não sobrou nada, o fogo consumiu tudo. Antes do outro terminar, sucessivamente vinha outro, até que apareceu um, enquanto o outro estava falando, veio e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços
e os consumiu, e só escapei eu para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram e aos moços feriram. E ainda disse, estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da sua casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, só escapei eu para trazer a nova. Amores, estão a perceber a intensidade do sofrimento, do desgaste de Jó, das perdas do Jó? Tudo isso de uma única vez. Não foram coisas de anos, foram coisas de dias, de horas. Jó perdeu tudo, tudo, tudo. Toda a riqueza, todos os filhos, toda a família dele. Jó ficou um Zé Ninguém. Órfão de filhos. Jó, ainda assim, Jó levantou-se e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Adorou a quem? Adorou a Deus, glorificou a Deus. E disse, nu, saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse era o Jó. Diante de tanto sofrimento, diante de tanto desgaste, se fosse você, só de perder um filho, você fica louco. Começa a blasfemar o nome de Deus. Começa a maldizer o nome de Deus. Corre para os curandeiros. Começa a desacreditar em Deus. Só de perder o emprego. Você até pode se suicidar. Porque não tem fé, porque não acredita em Deus. Mas Jó, um homem respeitoso, íntegro. Integridade é a palavra-chave para se ser de Deus. Não é possível ser de Deus sem você ter alguma condição. A condição para ser de Deus é ser íntegro, ter caráter, respeito, ser temente a Deus. E Jó era. Você é. Na situação de Jó, o que você faria? Acho que a primeira coisa que faria, ficava um louco, corria e suicidava-se. Porque ia dizer que eu já não aguento. Mas Deus, na sua plenitude, ele sabia, tinha certeza que Jó estava capacitado para aguentar, porque nada acontece nas nossas vidas que Deus não coloca. Ainda que sejam coisas negativas e que em algum momento nós falamos, não, Deus não pode fazer isso, Deus faz sim. Ele faz para que você passe de nível, faz para te engrandecer, faz para te provar se você está ou não, na verdade, no caminho dele. Porque muitos são os que dizem, eu sou de Deus, mas na verdade não sabem o que são de Deus. Ainda que seja um pregador, um profeta, um pastor, tem muitos que pregam a palavra, mas que não são de Deus. Cada um com os seus interesses. Uns para ganhar dinheiro, outros para serem famosos, uns para serem conhecidos, mas não porque são de Deus. Não porque carregam Jesus no coração. Porque para você carregar Jesus, você precisa morrer. Abandonar a sua carne, a sua vida. E se entregar plenamente a Jesus. Essa é a condição para você pertencer a Deus. Não adianta só dizer eu sou de Deus da boca para fora. O seu interior, o seu espírito, o seu sangue, o seu ser devem pertencer a Jesus. E é assim que Jó era. Íntegro. Homem de caráter temente a Deus.
Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, porque Jó tinha noção. Não viemos à terra e não sairemos daqui. Ainda assim. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a sua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos. Poupa, porém, a vida dele. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, para além de ser pobre, não ter filhos, foi dado uma enfermidade tal que começava dos pés à cabeça até estar a arrepiar. Deus é maravilhoso, obrigado, Senhor. Dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Jó foi ficar isolado no meio da cinza para ver se atenuava tudo quanto ele sentia de dor. Ainda assim, Jó não pecou contra Deus. Jó não blasfemou o nome de Deus. Jó não negou a Deus. Se fosse você, já estaria a falar: esse Deus não existe. Por que é que ele permitiu tudo isso na minha casa? Se fosse você, já estaria a correr para os curandeiros bruxos a dizer que isso é um feitiço que alguém está a fazer para mim. Se fosse você, não ia dobrar o joelho e dizer: meu Deus, o que está acontecendo na minha casa? Mas Jó, homem temente a Deus, respeitoso, Jó. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A mulher de Jó a falar isso para Jó. Mas Jó não. E ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ainda assim, tendo uma louca falando aí para ele, para lhe perturbar, Jó não pecou. O que tudo isso quer nos dizer? Não coloque condição a Deus para você pertencer a Jesus. Jesus não está para chiliques. Jesus não está para nome-toques. Jesus não está para eu tenho dinheiro para pagar esse pastor, esse profeta para fazer as coisas na minha casa. Jesus não está para isso. Jesus está para perdoar e salvar pessoas tementes a Deus. Pessoas que aceitam de verdade, que morrem na carne para reviver no espírito. E é assim que Jó foi. E é assim que Jó agiu. Você está em condições de agir como Jó? São coisas dessa natureza que nós temos que buscar, que nós temos que lutar para adquirir. Não nos preocuparmos com os bens materiais. Mas o que acontece nos dias de hoje? Dizem que há muitas igrejas
fala-se muito, há muitas igrejas aqui e aí em toda parte do mundo. Mas será que são igrejas? Ou são casas de negócios? Igreja é onde as pessoas se entregam, na verdade, a Deus e começam uma nova vida, sem condição para Deus, mas sim Deus é que coloca a condição para nós. E a condição que Deus nos coloca é abandonar a carne para viver no Espírito. Não que não possamos usufruir da vida maravilhosa que Deus dá, das riquezas, das bênçãos. Mas Jó era um homem tão rico, mas em nenhum momento vocês ouviram aqui a falar na história do Jó que Jó era um homem de ostentação. Que Jó era um homem que se fazia. Por quê? Não lhe faltava riqueza alguma, não lhe faltava bênção financeira. Jó era um homem endinheirado. Mas em nenhum momento ele aparecia aí a se vanglorizar pelo dinheiro que tem, a ostentar, a mostrar nas pessoas. Por causa da maturidade que ele tinha. E ele sabia de antemão que nenhum bem, nenhuma pessoa está acima de Deus. Nem mesmo teu pai e a tua mãe não estão acima de Deus. Nem os teus filhos, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem o seu emprego. Não estão acima de Deus. Porque Deus pode te tirar agora mesmo. A mãe, o pai, os filhos, o marido. Se você está verdadeiramente com Deus, você vai continuar a temê-lo, a adorá-lo, a louvá-lo, a bendizê-lo. Mas se você não está em Cristo, a primeira coisa que você vai falar, meu Deus, onde é que o Senhor está? Vais começar a blasfemar o nome de Deus. Pelas coisas da terra, pelas coisas materiais, carnais. Não é fácil estar em Cristo. As pessoas que estão de fora, sempre que observarem, vão observar uma pessoa que está verdadeiramente em Cristo como uma pessoa fria. Porque a maneira da pessoa lidar com as situações da vida são diferentes de uma pessoa da carne. A maneira de sentir de uma pessoa que está verdadeiramente no espírito, até na morte de um familiar próximo, de um amigo, de um colega, é diferente de quem está na carne. O chorar de uma pessoa que está no espírito é diferente de uma pessoa que está na carne. Nunca vão comungar do mesmo sentimento. Nunca vão comungar da fraqueza da carne, porque quem está no espírito está poderosamente fortalecido. E Deus é quem capacita, quem dá essa sabedoria para que a pessoa esteja firme e forte. Porque sabe que se essa pessoa está em Cristo, foi na casa do Senhor, nas mãos de Deus. Então não tem por que chorar. Tenho que me alegrar. Mas não é o que acontece. Inundamos-nos de tristeza. Mas eu me pergunto, a sua tristeza vai trazer o teu ente querido de volta? Você se espernear, se lançar na cova, fazer-se de louco, vai trazer a pessoa de volta? Ou estarás a procurar outros acidentes? Ou estarás a facilitar a vida do inimigo, do diabo? Amores, integridade falta na sociedade. Integridade falta no mundo. Meus amores, integridade. Integridade é uma palavra de uma pessoa reta, digna das outras pessoas, principalmente digna de Deus. Falta integridade na sociedade. Falta integridade nos professores, nos líderes, nos presidentes, nos pastores, nos profetas, nos casamentos, nas famílias, nos filhos. Falta integridade. As pessoas estão a viver a Deus doará. Porque as pessoas têm preguiça de buscar a Deus na verdade, têm preguiça de orar, têm preguiça de meditar, de ler a palavra. E o diabo fica feliz. Quem de vocês está preparado para o diabo falar, Deus, dê-me essa aqui para eu lhe maltratar? Em 2 tempos, vais correr para os curandeiros. E isso não é estar em Cristo.
Estar em Cristo é você estar sujeito a todo tipo de perda e permanecer. Não pensa que quem ora não passa por dificuldades. Não pensa que quem ora não tem obstáculos. Temos, e obstáculos muito grandes, todos os dias. Tem vezes que você se planifica e diz, eu amanhã quero comer um bom bife, quero não sei o quê. Mas você vai ter orientação. Hoje começa a jejuar. Se você for uma pessoa na carne, vai ignorar a informação que Deus vai lhe dar. Mas se Deus lhe dá uma chamada de atenção que tens que começar a jejuar hoje, é porque Ele sabe que vem aí uma batalha que só com jejum e oração é que você poderá se livrar. Mas muitos ignoram a voz de Deus. E vivem dias difíceis. E pensam que Deus não está aí. Porque, na verdade, muitos só buscam a Deus porque querem estar bem financeiramente, porque querem ter dinheiro. E não é essa a realidade. Você tem que buscar a Deus porque você quer Deus no teu coração, na tua vida. Porque você quer paz, quer sossego espiritual, quer a salvação. Não busque a Deus, não condiciona a Deus. Não tenha chiliques com Deus, nós temos cheio de chiliques. Eu não posso ir à igreja porque não tenho aqueles meus cabelos novos. Eu não posso ir porque não consegui aquele sapato. Eu não posso ir porque aquela pessoa é cheia de mimimi. Onde te leva esse mimimi? Você se entrega para o diabo colocando condições para Deus para você fazer. Não é você quem tem que colocar condições a Deus. É Deus quem tem que colocar condições a ti para que você siga o caminho dele. E é assim que é. Enquanto vivermos de mimimi, querendo colocar Deus, querendo que Deus nos bajule para que nós sigamos a Ele, não vamos a lado nenhum. E o diabo vai continuar a brincar. Porque ele disse que eu estou em derredor, circulando pela terra, passeando pela terra, para ver onde é que eu sento. Para estragar, para matar, para roubar, para ferir. E nós ignoramos essas coisas todas. Ignoramos. Meus amores, a história de Jó é para nos despertar, para nos chamar a atenção, que nós não buscamos a Deus só pelos bens materiais, só pela saúde, só para ter um status melhor, só para brilhar, só para ser uma estrela. Não. Nós buscamos a Deus para ter uma ligação espiritual, para ter a salvação, para ter paz, para ter graça. E tudo lhe será acrescentado, diz assim a Bíblia. Busque a Deus na verdade, que tudo lhe será acrescentado. Mas muitos, até pastores, profetas, primeira coisa quando fazem, entram em ação, já querem falar de dinheiro. E Deus nunca vai lhe dar a devida capacitação, justamente por saber que o interesse desse é dinheiro. Porque uns dizem, eu que sou homem de Deus estou a viver mal assim, aquele que não é está a viver bem, por quê? Senhor pastor, senhor profeta, vai ler bem a Bíblia. Vai perceber bem o que Deus está a falar, para não fazer interrogações de criança da segunda classe. É triste. O que adianta ter tantas igrejas que não estão a ensinar nada? Que não têm dignidade? Que não têm integridade? Igrejas parecem mais governos corruptos. Igrejas parecem prostíbulos. O que estamos a fazer? A sociedade é nossa, Deus concedeu a terra a nós. E nós é que temos que trabalhar para uma terra melhor. Nós é que temos que trabalhar para que Deus consagre a nossa terra. Para que Deus coloque bênçãos ilimitadas sobre a nossa terra. Mas nós estamos a trabalhar para destruir a terra que Deus nos concedeu. Nós é que fazemos a terra prometida porque Deus já colocou nas nossas mãos. Depende das nossas ações, das nossas práticas. E nós ignoramos tudo isso. Para quê?
Para quê? Me pergunto eu. Ignoramos para beneficiar o diabo? Que caminho nós queremos para as nossas vidas? Que tipo de filhos nós queremos ter nessa sociedade? Que tipo de líderes nós queremos ter nessa sociedade? Amores, vamos nos tocar. Colocar a mão na consciência, os olhos sobre a Bíblia e a mente a funcionar. Sim? Deus abençoe, meus amores. Shalom.